Já falamos sobre pranayama, sobre a captação da energia vital através dos respiratórios. Essa energia captada pela respiração, ela circula por um sistema similar ao sistema sanguíneo, um sistema formado por condutos ou nadis. O meu nome é Sandra Ladvig e aqui você está no canal Samadhi. Eu sou instrutora de yoga, sou ciclista e aqui eu compartilho com você sobre diversos conhecimentos que proporcionam qualidade de vida, autoconhecimento. Então hoje é o dia de estudar um assunto bem específico, mas extremamente importante para compreender a atuação de cada parte da prática de yoga, e esse conhecimento teórico do que acontece na prática permite que a sua vivência seja mais profunda, seja mais transformadora. Assim como o sangue percorre condutos, percorrem os vasos sanguíneos, conduzindo o sangue para a renovação, para a alimentação, para a manutenção das células, o prana, que é a energia vital, também circula por condutos, chamados nadis. O ser humano tem mais de 72 mil nadis, e o pranayama, técnica de expansão da bioenergia, desenvolve ainda mais essas nadis, aumentando o fluxo de prana para todo o corpo, mas também para além dos limites físicos da pele, promovendo um aumento, recriando, na verdade, uma importante reserva energética para o ser humano. Ao percorrer os condutos energéticos, o prana também leva força, leva vitalidade ao sistema neurológico, ao sistema nervoso, alimenta os pensamentos e também a atividade mental. Das 72 mil nadis, nós temos 3 principais: Ida, Pingala e Sushumna. Ida e Pingala se originam pelas cavidades nasais, vão serpenteando a coluna vertebral até chegar na base da coluna. E a partir da base da coluna, indo pela extensão da coluna vertebral, nós temos a terceira principal, que é Sushumna Nadi. Portanto, em seu trajeto, essas que vão descendo, Ida e Pingala e Sushumna, que sobe, elas se cruzam algumas vezes. E esses pontos de cruzamento formam vórtices de energia, que são os chakras. Então, observe bem a pronúncia correta, não é chakra, é chakra. Se escreve com CH, mas a pronúncia é como se tivesse um T mudo no início. Então, a pronúncia correta, chakra, que são os centros de força ali que se formam pelo cruzamento das nadis. Esses chakras estão atrelados a pontos onde existem glândulas endócrinas e plexos nervosos. Assim como o sistema sanguíneo pode ser obstruído, impedindo o fluxo, a circulação sanguínea, podendo causar até doenças bem graves, o sistema energético também pode ser obstruído pela influência de maus hábitos alimentares, do consumo de carnes, álcool, drogas e até por emoções pesadas. Quando as nadis estão entupidas, esse fluxo energético fica prejudicado. Então, o alcance da energia para todo o corpo, também essa distribuição também fica comprometida. As técnicas do Swastika Yoga atuam também na limpeza, na desobstrução desses canais das nadis, favorecendo então o fluxo de prana por todos os corpos. E aqui, corpos, eu me refiro não só ao nosso corpo físico, mas por todos os veículos por onde a nossa consciência se manifesta, o veículo emocional e o veículo mental. Então, as técnicas proporcionam a limpeza, a desobstrução das nadis, favorecendo então a condução dessa energia vital por todos os nossos corpos. Por isso, não adianta fazer a prática de Swastika Yoga, mas não
ser acompanhado de um processo também de reeducação comportamental, de hábitos, comportamentos alimentares. Porque, por um lado, você vai limpar o seu corpo, vai purificar, vai aumentar o fluxo de energia. Mas se o seu comportamento contribui, por contrário, para entupir esses canais, uma coisa vai brigar com a outra, vai conflitar com a outra, e isso não vai te gerar evolução. Por isso é essencial uma reeducação comportamental, para que tudo isso que você constrói de ganho na sua prática, que isso seja preservado, que isso seja mantido. A palavra chakra significa roda ou círculo. Então, são esses vórtices de energia formados a partir dos pontos de cruzamento entre as nadis. Os principais chakras ficam ao longo da coluna vertebral e são centros de captação, armazenamento e distribuição da energia vital. Os principais chakras vão vascularizar os chakras menores, as nadis menores, que vão conduzir a energia, o prana, para todo o nosso corpo. E estão atrelados principalmente a plexos nervosos e a glândulas endócrinas. Os principais chakras, esses que estão ao longo da coluna vertebral, são os seguintes, começando de baixo para cima. O mais básico, Muladhara, presente ali na região do períneo, é um centro de força relacionado às gônadas, aos órgãos sexuais, aos órgãos reprodutivos e produzem hormônios bem importantes. Depois, um pouquinho acima, temos o Swadhisthana, que é relacionado ao baço e ao pâncreas e que conduzem a energia principalmente ao corpo físico. O terceiro, Manipura Chakra, relacionado às suprarrenais ou adrenais, ali com uma regulação importante de estresse, do metabolismo, da pressão arterial. E esses três primeiros, Muladhara, Swadhisthana e Manipura, conduzem principalmente a energia para o nosso corpo físico denso. O quarto é o Anahata Chakra, localizado ali mais ou menos no centro do peito, relacionado ao timo, que é uma glândula que fica ali atrás do externo, relacionado a funções imunológicas e levam a energia para o corpo emocional. O quinto é o Vishuddha Chakra, ali próximo aqui na região da garganta, relacionado à tireoide, conduzindo energia principalmente para o corpo mental. O sexto é o Ajna Chakra, presente aqui na região do intercílio, relacionado à hipófise, que é uma glândula que fica ali na base do cérebro e que conduz ali energia ao corpo intuicional. E o sétimo é o Sahasrara Chakra, que fica até um pouquinho acima do nível da cabeça, relacionado à glândula pineal e levando a energia ao corpo monádico. No Muladhara Chakra, aquele primeiro, mais perto da base da coluna e dos órgãos sexuais, está presente uma energia denominada Kundalini, uma energia física, de natureza neurológica, de manifestação sexual. A palavra Kundalini significa serpentina, aquela em forma de serpente. Para a maioria dos seres humanos, essa energia da Kundalini está ali mais adormecida e a prática da yoga desperta essa energia. Então, quando ela está no seu formato adormecido, é como se fosse uma chama congelada. O hinduísmo a considera como uma deusa, a força, a mãe divina, a Shakti universal, é a força, o poder feminino. E todo o sistema de yoga, seja de qual linha for, está atrelada ao desenvolvimento dessa energia, que está intimamente relacionada, inclusive, com o processo de evolução da raça humana. O conceito de libido e orgônio chegam bem perto do princípio e anatomia da Kundalini. O despertamento dessa energia é estimulado pelas técnicas de yoga, e esse despertamento
vão produzir os efeitos para se alcançar a meta do yoga, que são esses estados expandidos de consciência, os estados de samadhi. Segundo Shivananda, um médico e um mestre iluminado, nenhum samadhi é possível sem Kundalini. E segundo Patanjali, a meta do yoga é o samadhi. Portanto, sem Kundalini, não há samadhi. Toda a prática de Swastika Yoga estimula, então, o despertamento dessa poderosa energia criadora. Mas os efeitos gerados por esse despertamento no praticante são graduais, à medida que a pessoa assimila os conhecimentos, vai assimilando os efeitos das técnicas e até promovendo o processo de reeducação comportamental. Todos esses efeitos são assimilados gradualmente, de uma forma extremamente segura, porém, é preciso, é necessário que o praticante tenha ali um instrutor, uma instrutora próximo para orientar o seu processo de evolução, a sua vivência na prática, para dar ali as orientações mais diretas para cada praticante. Com isso você percebe que a prática de yoga vai muito além de ganhos de flexibilidade física, força física, vai muito além desse patamar físico. A estimulação de todos esses centros energéticos produzem fenômenos mais sutis, mais profundos, uma transformação mais profunda. E por isso que é uma jornada de autoconhecimento. Então, como eu falei lá no começo, não adianta você praticar yoga e não ficar ali de olho no seu comportamento, na forma como você interage com o mundo, na forma como você interage com as pessoas. É preciso haver todo um processo de lapidação, de refinamento. Então, as técnicas trabalham ali o indivíduo para que o indivíduo possa se aprimorar, se lapidar, fazer com que a sua passagem pelo mundo seja uma passagem mais positiva, seja ali uma influência mais positiva para o meio. Por isso que é importante também compreender, teoricamente, o que vai acontecendo nesses bastidores enquanto você vai fazendo a sua prática. Essa compreensão facilita a sua vivência e até aprofunda ainda mais a sua vivência. Por isso que o yoga é uma filosofia, porque ela engloba e interfere em toda forma como você interage com o mundo, a forma como você vive, os seus hábitos, os seus valores. Ela atua intensamente em todo o processo de vida, promovendo mais clareza, mais lucidez e principalmente esse processo da pessoa resgatar para si a autonomia, a responsabilidade pela sua própria evolução. O yoga é uma grande oportunidade de viver melhor. E eu digo esse processo de lapidação por experiência própria, viu? A gente realmente, se observando, a gente começa a perceber os nossos padrões, principalmente comportamentais, a forma como a gente sempre reage, sempre daquele jeito. Recentemente eu passei por uma questão bem desagradável no hospital. Como eu falei para vocês, eu também sou fisioterapeuta, eu trabalho num hospital e eu passei por uma situação extremamente desagradável, enfim, com uma familiar de uma paciente, e ela me chamou muita atenção que ela falou pro médico: sabe, doutor, eu já sei que tem muita gente aí que me odeia, mas quer saber? Eu não tô nem aí. Nossa, aquilo para mim foi um momento que eu parei e pensei: nossa, mas como que é passar
pelo mundo, sendo que por onde você passa, tem muita gente que te odeia, né? Então, que tipo de comportamento e de reações você acha quando você passa pelo mundo? Que tipo de reação você gera nas pessoas? Será que por onde você passa, as pessoas te odeiam? Ou por onde você passa, você deixa uma atmosfera bacana, uma presença bacana, as pessoas se sentem bem com a sua presença? Então, autoconhecimento é isso. Eu quero ser lembrada pelas coisas boas que eu gero na vida. E antes de eu praticar yoga, a minha passagem não era tão agradável. Eu sei e tenho essa pleno autoconhecimento de que eu não era essa presença bacana, que acho que eu gerava mais desagrados do que agrados. Como eu sempre falo, autoconhecimento é uma busca ativa, qualidade de vida é uma busca ativa. Então, eu ativamente buscando isso, compreendi esse papel e essa interferência que eu tinha no mundo e que os resultados vindos na minha vida eram decorrentes das minhas ações. Então, não era um mundo que não gostava de mim gratuitamente, era a forma como eu lidava com o mundo que gerava esse tipo de reação. Então, ao perceber isso, eu comecei a mudar as minhas atitudes. E hoje eu tenho plena convicção de que a minha passagem pelo mundo se tornou muito mais agradável para as pessoas ao meu entorno. Espero que isso para você possa gerar uma reflexão, possa gerar ali um momento que você, refletindo sobre a sua própria vida, que você também tenha de forma consciente que tipo de presença você quer ser no mundo? Aquela que agrega, aquela que discorda? É sempre uma escolha. A matéria de hoje foi muito importante e eu espero que para quem realmente esteja envolvido ali na sua vivência de yoga, no seu processo de autoconhecimento, que isso realmente possa agregar muito conteúdo, muito conhecimento para que a sua prática seja ainda mais profunda, seja ainda mais transformadora e que essas transformações positivas possam fazer com que a sua passagem no mundo seja também mais positiva. Curtiu? Deixa aquele seu like para que esse conteúdo possa chegar a um número maior de pessoas, para que assim essas pessoas como você que se interessam por esses assuntos e que se interessam por realmente transformar a sua jornada de vida, para que esse conhecimento chegue a essas pessoas. Eu agradeço muito a sua ajuda, a sua presença. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e vamos juntos nessa jornada. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!